É sempre bom nós relembrarmos, né? Porque às vezes nós já conhecemos muito, sabemos muito, mas às vezes nós precisamos relembrar algumas coisinhas para que a nossa fé ela permaneça, né, firme, para que a nossa vontade de adorar a Deus, né, a nossa motivação, ela possa ser completa. E eu gostaria de poder convidar vocês a fazerem uma meditação comigo, relembrando então o que vocês sabem a respeito de Deus. Tudo que Deus ele tem feito desde lá do Éden foi fazer as coisas para que o homem ele estivesse feliz. Correto? Sempre. Por quê? Porque Deus, quando ele, ali na criação, né, no capítulo 3, né, de Gênesis ali, né, o capítulo 1, né, começando, ele fala que quando Deus ele criava, ele falava o quê? Eis que tudo é muito, muito bom. Se tudo é muito bom, isso nos traz o quê? Alegria. Nos traz, né, felicidade na presença de Deus. E Ele ama o que criou. E Ele gosta de estar perto do que Ele criou. Achei muito bonito, né, quando o irmão falou que não é a sua vontade própria que te traz aqui. É Deus. É Deus que te traz. E isso é o quê? É a motivação, né, de Deus, né, para a salvação. Deus ele quer que todos nós cheguemos à salvação. E eu creio, né, que a salvação é para todos vocês. Amém? É para todos vocês. É para mim. E quando eu medito na Bíblia, quando eu medito na vida, a primeira pessoa quem eu penso é em mim mesmo. E aqui nós relembramos o que Deus é. Deus, ele é misericordioso. Por isso é que no momento em que Adão e Eva, eles pecaram, ali, né, no capítulo 3, né, mais ou menos ali no verso 8, quando o homem ali ele pecou, né, Deus ele teve interesse de fazer o quê? De buscá-lo, de salvá-lo. Então Deus ele foi o quê? Misericordioso. Mas por um outro lado, né, o inimigo, ele estava querendo fazer o quê? Agora o Senhor vai ter que destruir o homem. Por quê? Porque ele pecou. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus é misericordioso. Deus ele é bondoso. Né? Dentro da história nós vimos ali Noé. O homem que foi chamado, né, por Deus para salvar a humanidade. Durante 150 anos ele então, 120 anos ele bateu na mesma tecla. Olha, Deus ele vai fazer algo grandioso. E eu estou preparando esse barco para salvar vocês. Deus usou de bondade para com Noé, sua família e para com todas as pessoas. Só que quem foi salvo somente pela bondade de Deus foi Noé e sua família. E o que nós conhecemos ainda é que as linhas elas se cruzam, né, no horizontal com o vertical. Eu quero colocar aqui no horizontal os homens. Por isso que nós estamos falando primeiro sobre a pessoa mais importante, né, que é Deus, que é o vertical. Deus, ele vê a necessidade de enviar o seu filho. Ele já era o prometido para vir e salvar a humanidade. Agora ele vê a necessidade de enviar o seu filho. Por quê? Porque ele tinha que ter a natureza humana. Ele tinha que nascer de mulher. E ele viu então a necessidade de enviar o seu filho. E ele veio no tempo certo. Ele veio no tempo certo.
Há 2000 anos atrás, Jesus então, ele veio, nasceu de mulher. E nós podemos ver a bondade de Deus expressa no seu Filho Jesus. Amém? Que maravilha! A bondade de Deus expressa em Cristo Jesus. E qual foi o trabalho de Cristo Jesus aqui nessa terra? A mesma que Deus ele fez, né? A Trindade ela fez desde o início, que era estar ali buscando o homem, chamando ele para a salvação. Agora, nós chegamos ao ponto crucial. Nós vemos Deus, né, na pessoa, né, vertical, se encontrando com a natureza do homem, né, na natureza carnal. O que nós sabemos agora sobre o homem? Vamos abrir a Bíblia? Vamos começar lá em Gênesis 3. O que nós sabemos, né, a respeito do homem? Deus, na sua bondade, ele coloca diante do homem, claro, ele tinha que passar por uma prova de fidelidade, como nós hoje também passamos, né, por prova de fidelidade. Devolvo o dízimo ou não devolvo, dou minha oferta ou não dou, eu vou fazer o trabalho missionário ou não vou, né, eu vou ser um Caleb ou não vou, né, está na sua mão, está tudo na sua mão, você que decide, né, a sua vida. Mas agora Deus, ele coloca algo na presença do homem, ele coloca ali um fruto. E ele fala assim, olha, você não toque neste fruto, porque o dia em que você nele tocar, ou você comer desse fruto, você vai morrer. Bom, no decorrer da história, nós conhecemos, sabemos, né? Eva deu uma namoradinha, né, naquela árvore, naquele fruto. E agora acontece o inesperado. Mas não foi por falta, né, de aviso. Deus havia avisado. Os anjos, né, haviam estado ali junto com Adão e Eva, falando a respeito de um anjo que tinha caído. E olha, muito cuidado, porque ele vai vir, ele vai tentar vocês. Tenham bastante cuidado. E Deus, então, toda viração do dia, ele estava ali presente, né, com Adão e Eva. Só que teve um dia que foi o último, que Adão e Eva eles puderam se relacionar e ver Deus face a face. Foi no dia da desobediência. Eva, então, ela pega daquele fruto e come. E agora nós vemos o que acontece, né, na sequência, né, do homem, né, o ser horizontal. Olha no capítulo 6 o que acontece, o que Deus ele fala. 6, o verso 5 ali, ó. Olha o que ele diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo desígnio do quê? Do seu coração. Todo desígnio do homem era mal. Tudo que o homem planejava era mal. E agora nós encontramos lá no verso 11 e 12. Olha só o que acontece no verso 11 e 12. Deus ele faz o que? Ele anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? Violência. Agora, o verso 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia o que? Se corrompido, né, o seu caminho na terra.
Olhem bem onde o homem chegou. O homem agora, ele vive o que ele bem entende. Ele faz o que ele bem quer, né? Com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, os seus sentimentos. Ele se opõe a Deus. Por isso que o homem se corrompeu, porque ele se opôs a Deus. Então Jesus, ele veio para essa terra em meio ao que é um mundo corrompido. Os costumes, as vontades, os desejos estavam todos corrompidos. Agora as duas linhas se encontram lá na cruz do Calvário. Deus, um ser cheio de bondade, de misericórdia, de amor, de fidelidade, ele se encontra agora com um homem mau, corrompido, totalmente precisando da graça de Cristo na sua vida. E o que acontece lá na cruz do Calvário? O homem que é mau, que é corrompido, ele dá fim à vida da bondade, que era o próprio Cristo, que era o Deus entre nós. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Irmãos, isso causa uma tristeza muito grande no nosso coração hoje. Nós sentimos isso. Agora você imagine Deus vendo o seu filho sendo crucificado, sendo morto na cruz do Calvário. Que dor, que angústia. Eu acho que você pode sentir um pouquinho, né, do que o homem fez. E eu estava meditando essa semana e eu fiquei pensando o seguinte, eu falei assim, olha, quanto mais eu me sinto pecador, maior é a graça de Cristo na minha vida. Paulo, ele chegou a afirmar, né, que ele era o pior dos pecadores, olha, o qual eu sou, né, o pior dos pecadores. Eu não sei como você se sente hoje. Mas eu me sinto indigno, olhando para os meus desejos, para a minha vontade, para a carnalidade. Eu não me vejo como uma pessoa digna. Mas quando eu olho para a cruz, tudo muda. Por isso é que nós somos convidados a olhar para a cruz, olhar para Cristo. Não é mesmo? Olhar para Cristo, olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação, de lá vem o nosso socorro. Irmãos, em que está firmada a sua fé? Eu gostaria de poder convidá-los ainda para abrir a Bíblia em Apocalipse 20, no verso 11. Último livro da Bíblia aí. Verso 11. Nós precisamos meditar nesse verso porque, para mim, é muito importante. Eu creio que faz parte da sua... Eu acho que faz parte também da sua vida. Como nós falamos a respeito, né, de como o homem tem vivido, né, horizontalmente,
Nós vemos também Deus, Ele agindo, né, de forma vertical, com amor, com bondade, mas não podemos esquecer também que Deus, Ele é justo. Deus, Ele é juízo. E quanto à vinda de Cristo, isso tem que causar um impacto na nossa vida. Por quê? Porque você estando preparado ou não, Jesus ele vai voltar. Se você está em comunhão ou você não está, Jesus ele vai voltar. Se você está estudando a sua Bíblia, ou se você não está estudando, não vai ter diferença, Jesus vai voltar. Eu fico triste quando eu pego, né, a Bíblia, eu leio, né, no texto que ele diz assim, que Jesus quando voltar vai ser mesmo na mesma coisa que na época de Noé. Os homens estavam fazendo o quê? Casando-se, né, dando-se em casamento, negociando, vendendo, comprando. Então, nos últimos dias, não espere que vai estar acontecendo diferente. Você vai estar, né, vivendo com a sua família, você vai estar educando filhos, né, você vai estar trabalhando, você vai estar tentando sobreviver aqui nessa terra. O texto diz isso, que as pessoas estavam o quê? Tentando sobreviver nessa terra. Mas isto não pode tirar o foco, que é exatamente o que? Nos prepararmos para a vinda de Cristo Jesus. Esse dia, ele vai ser o dia do grande encontro. E eu não sei qual vai ser a nossa reação nesse dia. Não sei. Mas o bom é que nós saibamos de uma coisa, é que a salvação, ela é oportuna. Por isso que a salvação é hoje, porque o amanhã não nos pertence. A salvação é hoje. Se você tem que tomar alguma decisão, se você tem que fazer algum conserto, você tem que fazer hoje. Hoje é o dia da salvação, porque para você não existe amanhã. Para mim não existe amanhã. Só existe hoje. O prazo máximo de vida do ser humano é hoje. Entendem isto? Só hoje. Verso 11, ele começa assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos grandes e pequenos darão conta de si próprio diante de Deus. Sabemos que a Escritura ela foi escrita para quê? Para nossa repreensão, né? Para nossa orientação. Enfim, ela foi escrita para a nossa salvação. Para que nós também não nos corrompamos junto com o mundo. Ela traz uma linha através da vida, né? Principalmente dos mártires. E eu tomo por exemplo aqui a Jesus.
uma linha a ser seguida de amor, piedade, bondade, carinho, atenção. Precisamos ter os olhos fitos na nossa salvação e na salvação dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, até mesmo daqueles que nós não conhecemos. Irmãos, que possamos continuar na nossa vida, horizontal, porque nós ainda não temos o encontro com a linha vertical que é Deus. Mas no dia em que nós nos encontrarmos, eu quero ver você. Eu quero estar junto com vocês. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades malignas, aquelas que te atormentam de dia e de noite, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não vai ser salvo. Não deixe com que esses sentimentos horizontais, eles abafem a voz de Deus, que vem do alto. Lembram da voz que veio a Cristo? Ela veio do alto e falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Um dia essa mesma voz, ela vai falar: filho, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, lutem com todas as suas forças, para que esse dia ele não seja um dia triste na sua vida, onde você vai ter que fugir da presença de Deus, mas vai ser o dia em que, assim como nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, nós vamos ouvir aquela voz também, aquela voz vai ser suave para nós, enquanto que para o resto das pessoas que preferiram viver a sua própria vida, que preferiram dar o seu coração para o mal, eles vão fugir. Mas você não vai fugir. Você vai ouvir aquela voz doce falando no seu ouvido: filho bom e fiel, vem para o gozo do teu Senhor. E eu quero te convidar, neste momento. Tem um louvor que eu gosto muito, o Mensageiro, que para mim ele é a nossa vida. Esse hino é a nossa vida. Então eu quero convidar você neste momento, se você se sente um mensageiro, se você se sente filho de Deus, se coloca de pé, vamos cantar o Mensageiro. Dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão.